Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos estar meditando no Salmo de número 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aleluia! Este é um salmo que deixa nosso coração quente, acalentado, afagado pelo Senhor. Ele começa falando de situações que são comuns para todos, não? A sua casa, a sua cidade, o seu sustento diário, coisas que são rotina de todos na sua vida. Mas ele deixa algo muito claro, ele diz de forma muito objetiva, que não necessita nem sequer nenhuma interpretação. E ele diz que o trabalho será em vão, se não for ele quem edifique. Então ele já começa o salmo deixando algo muito claro, de que a preocupação maior das nossas vidas não deveria ser no que estamos fazendo, mas sim para quem e por quem estamos fazendo. Ele deixa como claro que não é de inteligente, não é algo sábio que eu tente fazer as coisas, que eu tente proteger a minha casa, a minha cidade, a minha família, que eu tente vencer na vida em algum aspecto que eu quero, que estou me esforçando sem ele. É inútil. Será um esforço inútil. Chegará um momento em que isto não terá um propósito, não terá um objetivo e produzirá cansaço, produzirá fadiga, produzirá atitudes de desânimo, de sentir como que gastei o meu tempo em vão. E por isso ele diz que é em vão trabalhar, fazer todo este esforço, tentar guardar ou proteger e até mesmo o sustento, se não seja ele quem esteja cuidando, edificando, guardando. E aqui ele deixa algo assim que nos coloca por isso eu dizia, em um descanso, em um afago, porque eu posso ter a certeza que ainda naquele momento de maior desorientação, na maior preocupação, na maior angústia, na maior necessidade, quando eu vivo a minha vida baseado neste tipo de atitude, de descansar nele, de depender dele, de saber que é ele quem vai ou está edificando a minha casa através de mim. Isto produz na minha vida a condição de poder, mesmo não tendo todas as respostas, eu ter esta paz para poder descansar e esta convicção de que tudo vai sair bem. Pelo simples fato de que eu confio nele, descanso nele, espero nele. Isto é importante que entendamos. Esta primeira fase
esta primeira parte, quando ele explica que em vão seria edificar, em vão seria vigiar, em vão seria este trabalho de despertar cedo, de dormir tarde, de estar aí suando, não? Para conquistar isto. Isto seria em vão. E ele termina aí no versículo 3, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E quando ele fala isto, ele não está falando no sentido de que eu tenha que ser uma pessoa que esteja aí na inércia, conforme vá a coisa, sem saber o que vai resultar. Não, ele está falando de uma atitude de descansar, de poder confiar em quem me guarda, em quem me cuida, em quem me provê. Esta postura, e Deus conhece o coração de cada um, os pensamentos, o que você sente, o que você pensa, o que você, antes de falar, vai já estar projetando na sua mente, no seu pensamento, ele já conhece. Então ele sabe a sua confiança nele, ele conhece o seu coração, ele sabe tudo o que se passa aí dentro. Por isso ele pode prover enquanto você dorme, não porque você seja preguiçoso, porque você sabe despertar cedo para buscar a sua face. Você sabe descansar nele mesmo quando você não sabe ou não vê saída. E ele recompensa com isto. E aqui está. Por quê? Porque nós temos muitas pessoas que estão acordadas, mas sem direção. Nós temos muita gente que está produzindo sem propósito. E nós temos gente tentando alimentar a alma com o pão do suor e não com o pão da revelação. Deus não quer filhos que vivam como órfãos. Isso é muito importante que nós entendamos, coloquemos no nosso coração. Ele quer filhos que saibam descansar no colo do Pai. Ainda que você tenha 80 anos, 90, você necessita o colo do seu Pai, de Deus. E isto muda tudo. Transforma a realidade da sua vida. Porque quando você entende que você é amado por Deus, termina esta pressa, essa correria. Você já não necessita provar a ninguém a sua capacidade, ou o que você é, o que você pode fazer. Porque você sabe que Deus te ama incondicionalmente. E quando você descobre isto, esta paz, este descanso, vem para a sua vida. Quando você entende que você é cuidado, você para de se debater com medo de perder tudo. E quando você entende que é filho, você entende que o descanso também é sagrado. Então nós não necessitamos estar nos esforçando, nos debatendo para poder fazer com que as pessoas nos notem, nos valorizem. Não! Você sabe que você tem o seu lugar no coração do seu Pai e que Ele está pronto para afagar, para cuidar, para proteger, para prover, e que Ele vai estar diante para poder fazer tudo isso. Mas agora chega um momento em que Ele muda a figura, Ele sai da casa, da cidade, do pão diário da pessoa, e Ele entra em outro terreno. Agora Ele entra no terreno da herança. É algo a futuro. Ele já não está somente enfocado no aqui, no agora, não. Ele está falando do futuro. E aí ele diz que, aí no versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre
seu galardão. Aqui ele está falando de legado, ele está falando de herança, ele está falando de semente, ele está falando de colocar filhos como algo que vai produzir algo a futuro, e ele estará formando o futuro depois ainda que ele já não esteja aqui. Isto já é um legado que ele vai deixar. E é muito importante entendermos que o que Deus está mostrando ao homem é que as pessoas são o que ele deve gastar o seu tempo. Porque formar um filho e dar para este filho a sua herança, o seu legado, é algo muito mais superior e é o propósito para o qual Deus entrega um filho para um pai, que somente ele entregar bens financeiros para esta vida. É importante que se trabalhe, é importante que tenha recursos, porém este não pode ser o objetivo da vida de um pai para com o seu filho. Os filhos são herança do Senhor e eles devem ser tratados como tal. Ele mais para baixo ele fala como flechas, no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E as flechas falam deste instrumento que deve ser moldado, é afiado, e que ele vai ser utilizado na mão deste guerreiro de uma forma sábia. Ninguém sai por aí pegando uma flecha de qualquer maneira que não esteja ela bem projetada, bem moldada, bem alinhada, e não atira ela para qualquer lugar. Ele tem um propósito, tem um branco, uma meta para alcançar com esta flecha. Assim devem atuar os pais com a vida dos seus filhos, entendendo que estes foram colocados nas suas mãos para que eles produzissem neles este moldear, formasse esta vida do Senhor neles. E é interessante observarmos que não é somente o filho fisicamente, não, nascido da mesma pessoa, senão até mesmo um sobrinho. Se você é um líder e tem discípulos que estão junto com você, as pessoas que trabalham com você, que convivem com você, de um modo ou de outro, nós estamos influenciando, moldando estas vidas. Então, a preocupação do ser humano é que ele deve entender que o que ele faz vai moldar as demais pessoas que estão seguindo ele. E por isso a importância de nós entendermos que os filhos, Deus aqui estabelece assim, eles são como flechas. Então eles têm que ser moldados para que eles possam alcançar o alvo e poder chegar muito mais longe do que o próprio arqueiro está. E é importante que façamos isto, porque existem muitos pais que estão lançando os filhos de qualquer maneira para o mundo. Existem muitas pessoas que estão empurrando as pessoas, mas não estão ensinando o caminho. E estas atitudes não estão formando, senão estão ferindo os filhos, os discípulos, as pessoas que estão seguindo a nós. E aqui é onde nós precisamos, e Deus chama ele de valente. É necessário ser um guerreiro, ser valente, para poder aceitar este desafio de serem pais valentes, líderes valentes, a ponto de se esforçarem para formar pessoas. E não somente estarem aí como uma fachada. Deus não quer isso, Ele quer como arquiteto do universo. Ele já fez o projeto, Ele tem o projeto feito, mas Ele não quer somente desenhar a nossa vida, o movimento, mover a nossa vida. Ele quer também colocar as bases, Ele quer levantar as paredes, Ele quer cobrir esta casa e Ele quer proteger esta casa. E
ele necessita que nós entreguemos este controle para ele. Ele começa o salmo dizendo isto porque ele precisa que nós decidamos que o controle tem que ser dele, da forma dele. Somos nós quem temos que nos esmerar em conhecer o seu projeto, conhecer o que ele tem planejado, para que nossa vida esteja alinhando-se com este projeto, para podermos conquistar este galardão. Diz aí que o galardão são sementes que estão sendo plantadas. Os filhos são algo a futuro e eles necessitam entender que o que você está formando neles hoje será algo que dará frutos a futuro e talvez inclusive muito longe dele, mas é algo que ele jogou esta flecha e apontou para um alvo e acertou este alvo. E isto é importante, que nós devemos entender que uma pessoa formada para cumprir este propósito de Deus pode transformar toda uma geração. Tamanha é a responsabilidade e o privilégio que todos os pais e líderes têm ao formar seus filhos e seus discípulos. Isto nós precisamos entender. E aí, quando você vê o Salmo, ele termina dizendo: feliz, em outras versões, bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Ou seja, é alguém que está com a sua aljava aí, com essa, não, esse lugar onde está aí as flechas, mas ela está cheia do quê? De propósitos, de vida, de legados. Este homem é um homem que ele terá força, respaldo, uma história. E pode até se levantar, porque é óbvio que sempre aparecem inimigos, poderão até se levantar, mas só que quando eles fazem isso, eles vão se encontrar com o quê? Ele não vai encontrar uma pessoa sozinha, ele vai encontrar um guerreiro com uma geração nas costas. Alguém que não está sozinho, alguém que plantou certo. Este é o guerreiro que soube formar os seus filhos como uma flecha, para que possam ser atirados no momento certo, no alvo correto. E aqui é importante que nós entendamos algo. Deus quer que nós entendamos que a honra, ele vai honrar a pessoa que planta juntamente com ele. Quando eu me detenho a conhecer o projeto de Deus e eu decido trabalhar em conjunto com Deus, ele vai me honrar no nível que eu estou plantando, o que ele me deu. Também ele é o que me sustenta. Quando ele me chama para fazer esta construção, para moldar isto, ele é o que me está sustentando. E quando ele me chama para gerar estes filhos e para estar gerando estas gerações de líderes, de discípulos, de filhos moldados à imagem e semelhança dele, que eu carrego, ele abençoa a minha vida. É importante que nós entendamos isso. Então, o Salmo 127, ele não é um salmo que fala de preguiça, não. Ele fala sobre dependência. Ele tampouco é um salmo que fala de passividade, é sobre sabedoria. É uma carta aberta de Deus que diz: filho, eu quero estar com você desde a base. Não somente fazer um projeto, mas construir esta base, levantar as paredes, cobrir com o teto. Eu quero guardar a sua casa, a sua mente e a sua cidade. É Deus quem diz: eu quero te ensinar a descansar no tempo certo, a lutar no momento certo e a formar vidas com intencionalidade. Intencionalmente você vai ensinar aos seus filhos e aos seus discípulos o que você está ensinando. E ele diz: o sucesso verdadeiro não está no
acúmulo, mas no legado. E é isso que dizíamos. O importante é as pessoas e não os bens, e não as propriedades. Por quê? Porque estas coisas, elas serão utilizadas, mas o que vai levar a sua imagem, a sua semelhança e a essência de Deus que você leva é a pessoa. Então, por isso a importância de que nós tenhamos este cuidado de valorizar as pessoas. A paz não está na vigilância. Não é por quanto você pode ter o seu sistema de segurança, de vigilância na sua casa, câmaras, cachorro, guardas. Não, a vigilância não vai trazer esta paz. O que traz esta paz é a sua entrega. E a entrega do que você é, do que Deus deu a você, a Deus, para que Ele possa completar esta obra que Ele começou. Isto é que é importante que nós possamos entender, para que possamos cumprir este propósito que Deus nos chamou. Então Ele quer que nós deixemos de carregar estes fardos pesados. Ele quer que nós descansemos e quer que nós deixemos de tentar ser fortes todo o tempo. Nós não podemos seguir pensando que tudo vai depender somente de nós. O que Deus quer é que nós entendamos que se Ele nos chamou, Ele mesmo vai nos sustentar. Se Ele nos deu filhos, Ele mesmo nos vai dar a sabedoria para criá-los. E se Ele nos levantou, Ele vai guardar a nossa vida. Porque Ele não falha, não se cansa, não dorme. Então, o que eu tenho que entender? Se eu me rendo a este conhecimento, se eu me rendo a este entendimento, então Ele vai começar a reconstruir aquilo que talvez na minha falta de conhecimento, na minha ignorância, na minha falta de submissão a Deus, eu estraguei, porque eu fui tentando construir e fazer as coisas segundo o que eu pensava, na minha força. E aí Deus vem e, ao entender isto, ao ser revelado isto ao meu coração e eu me render a Ele, Ele vai reconstruir, Ele vai limpar o que tem que ser limpado, esta casa que já não serve, tem que ser destruída, talvez alguma parede, renovado. Ele vai fazer isso e vai começar esta reconstrução. Porém, nós temos que entender que tem que ser do jeito dele. E talvez esse seja o nosso maior problema, porque nós fomos até mesmo criados e forçados a sermos pessoas que deveríamos sim ou sim ter a resposta e fazer, por mais que naquele momento eu não tivesse as coisas claras, eu deveria fazer. E aqui é quando Deus, quando pede que eu descanse e entregue e espere nele, muitas vezes parece que estamos até sendo irresponsáveis, mas não. Ele quer que eu entenda que se eu estou ouvindo esta mensagem, entendendo isto, em um momento talvez de lutas, de falta de direção ou de falta até de condições, este é o momento exato que Deus necessita que você se renda e que você entregue tudo isto para que Ele possa assumir o controle. E ao assumir o controle, Ele vai edificar a casa. E por isso Ele quer que nós entendamos esta edificação desta casa. Eu não quero que você pense nisso somente como a proteção da sua casa física. Sim, Ele tem até anjos para fazer isso. O que Ele está falando é da sua casa morada, da sua casa propósito, da sua casa atitude em relação ao conhecimento com o Espírito Santo. É algo que faz com que isto seja um habitat onde Deus pode se mover através desta atitude sua. Então você forma uma casa. Diz que quando Obed-Edom teve a arca do Senhor na sua casa, ele e toda a sua casa foram abençoados, ou seja, até mesmo os que trabalhavam com ele, por estarem naquele ambiente onde ele tinha este domínio, eles estavam sendo abençoados. Isto Deus quer que você entenda. Você será
alguém que levará a presença de Deus e levará este poder de Deus para transformar ambientes, situações, para levar a bênção de Deus. E ele diz aí que seria feliz, que seria bem-aventurado. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. E ele termina, quando pleitear com os inimigos à porta. Então este homem é confiado, é um homem que está confiante, que tem tranquilidade, porque ele sabe que ele não está sozinho e que sim, Deus é aquele que vai dar a vitória, mas ele sabe que estas pessoas que ele formou e que ele dirigiu e que ele orientou e ensinou o caminho, porque ele mesmo viveu este caminho, estarão ao seu lado, serão apoio, serão ajuda naquele momento em que ele necessite para poder afrontar as coisas que vão vir e que são, sim, importantes e necessárias que nós possamos resolver. Então, finalmente, nós temos que entender que somos seus filhos amados, que Ele nos dá enquanto dormimos. Entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre o quanto eu ou você fazemos, é sobre o quanto Ele vai estar construindo para nós através desta postura. É quanto eu confio nele que vai fazer com que Ele mesmo possa fazer por mim aquilo que eu necessito. A minha confiança em Deus vai produzir que Ele possa trabalhar a meu favor e entregar aquilo que eu preciso. Aí está a beleza do Evangelho. Não é sobre a força e o desempenho, é sobre a fé e a presença. É sobre ter Deus dentro da casa, não apenas na fachada. É sobre deixar Ele desenhar, guiar, corrigir e edificar. Porque o que Ele faz dura. E o que Ele protege está seguro. E o que Ele dá vem com paz. Que este seja um momento para que você possa buscar a presença de Deus. E se você se sente como que gastando o seu tempo em vão, por entender que muitas vezes você buscou construir na sua força, você procurou guardar no seu entendimento, você procurou ter da forma como você pode nas suas forças, como digo, no seu suor do seu rosto. Que hoje Deus possa fazer você entender que Ele é Pai e que Ele quer dar a você enquanto você dorme, porque você vai ter confiança no que Ele está fazendo por você. Você vai poder descansar nesta provisão, sabendo que Ele não dorme, Ele está com os olhos colocados, postos sobre os seus filhos. E Ele se preocupa com as nossas necessidades. Mas Ele necessita que nós entendamos que é uma decisão de nós nos rendermos e nos submetermos a isto que Ele quer entregar para as nossas vidas. Que seja o Senhor trazendo esta revelação ao seu coração e que nos determinemos a sermos pessoas que trabalharemos para moldar e para poder lançar como uma flecha estas pessoas que Deus nos deu a oportunidade de poder ensinar e moldar e formar as suas vidas para servi-lo. Que isto possa render glórias e honras a Deus, porque Ele é o que vai fazer, proteger e nos dar a vitória. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.